E aí, pessoas? Bom, espero que todos estejam passando muito bem, todos e todas, né? É, Bom, no vídeo de hoje nós vamos aprender como desenvolver uma parede de tijolo de solo cimento, lançando mão de uma ferramenta que existe aqui no Revit, né? O nosso software que estamos utilizando para o desenvolvimento desse projeto. E Bom, no vídeo passado nós vimos como lançar essa parede, né, de maneira automatizada, utilizando uma ferramenta que se chama parede cortina. Então, para quem ainda não viu, vou deixar um card aqui para vocês darem uma olhada. E então, nesse vídeo, né, vai ser uma segunda maneira de desenvolver, de lançar essa parede de tijolo de solo cimento, também de uma maneira simples, né? Eu vou mostrar aqui para vocês. E assim como eu deixei lá no vídeo anterior, né, nesse vídeo eu também vou deixar aí embaixo na descrição o link dessa família de tijolo, ok? É, eu não vou deixar o link da família completa de todos os tijolos que eu utilizo, ao longo do vídeo eu vou mostrar aqui para vocês, mas eu vou deixar desse tijolo que nós utilizamos para fazer a alvenaria principal, né? Porque eu ainda estou elaborando as famílias de tijolos e aí futuramente eu vou compartilhando elas com vocês, ok? Então vamos lá, pessoal. Antes de fazer, né, aqui a parede, mostrar a parede, eu quero fazer aqui uma demonstração breve, né, em relação à nossa arquitetura do nosso projeto, né, que eu estou desenvolvendo aqui, mostrar para vocês como é que ela está ficando, né? Então está ficando basicamente assim, é uma arquitetura que lança a mão, né, de pilotis. Esses pilares aqui no térreo, né, eles são com formas modulares, né? Então vocês podem visualizar aqui, ó, né, são formas modulares e o pilar ele fica embutido dentro dos tijolos, né, de solo cimento. Bom, para quem ainda não viu, né, eu vou deixar aí o card também, né, relacionado ao vídeo, né, onde eu ensino a desenvolver essa forma modular de tijolo de solo cimento. Então vamos lá, pessoal, vamos para a nossa parede de tijolo de solo cimento. Como é que nós vamos fazer isso, né? Bom, eu vou trazer essa perspectiva aqui para a lateral, né? Vou deixá-la aqui na lateral para auxiliar, né, a nossa modelagem. E vou trabalhar aqui com a perspectiva em planta nível térreo. Não vou abrir um outro projeto, vou trabalhar em cima desse projeto mesmo, ok? Esse vídeo ele vai ser breve. Então vamos lá. Eu vou utilizar essa família de tijolo de solo cimento, né? Então, já que o projeto é arquitetônico, né? A alvenaria ela se trata de um elemento arquitetônico, então eu vou trabalhar aqui ó, com a aba de arquitetura, parede, perdão pessoal, arquitetura, componente, e eu tenho aqui, ó, né, os meus componentes de tijolos de solo cimento, né? Então eu tenho aqui, ó, cada tijolo ele possui um corte, ele possui uma dimensão, ele possui uma geometria característica justamente para se adequar a determinados aspectos do projeto, ok? Então, nesse vídeo, como eu havia mencionado, eu vou compartilhar com vocês essa família aqui, ó, que é a do tijolo inteiro. Posteriormente eu vou compartilhando as outras famílias, ok? Bom, então vou posicionar aqui. Uma outra observação, tá bom, pessoal? O ideal é nós trabalharmos aqui com o projeto contendo os eixos, né, de projeto, tal como esses eixos aqui, né, do projeto em que eu estou trabalhando agora, né? Então nós temos aqui os eixos verticais, os eixos horizontais, ok? Então porém, para essa demonstração, eu não vou trabalhar com esses eixos de projeto, ok? Vou apenas trabalhar com o lançamento de uma parede simples. Então vamos lá, eu vou escolher essa posição aqui, ó, utilizando a tecla espaço, eu altero, né, o posicionamento do tijolo. Então eu vou escolher esse posicionamento, vou dar um ESC para sair do lançamento do tijolo no pavimento térreo e vou abrir aqui a perspectiva em corte. Bom, perspectiva está aqui em corte. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou trazer. Deixa eu abrir aqui, ó, a perspectiva. Deixa eu. Eu vou trabalhar nessa perspectiva mesmo. Então vamos lá. Então tem aqui, né, o tijolo. E aí, como é que nós vamos fazer isso, né? No vídeo anterior, onde nós lançamos mão de uma forma, de um método automatizado para lançar essa parede de tijolo de solo cimento, eu trabalho com as dimensões do tijolo. Então, nesse vídeo anterior, eu mostro todas as dimensões, né, do tijolo e como é que a gente cria essa família de parede cortina
para lançar de maneira automatizada essa parede de tijolo de solo-cimento. Então lá eu já trabalhei essas dimensões. Então novamente, ó, né, vou deixar o card desse vídeo aí para quem quiser dar uma olhada. Bom, então aqui, olha, eu vou levar em consideração que nós já vimos a dimensão do tijolo, ok? Então eu vou selecionar esse tijolo e eu vou dar um comando CO, atalho para o comando copiar. Vou pegar aqui ó, uma extremidade inferior direita, né, qualquer, e vou posicionar o tijolo próximo do seu posicionamento de modulação adequado, né, para que a amarração se satisfaça. Então, posicionado aqui próximo, agora o que eu vou fazer? Eu vou utilizar aqui o atalho DI, dimensão inteligente, vou selecionar face com face, face inferior com face superior, vou posicionar aqui a minha cota inteligente, dou um ESC, seleciono o meu tijolo que foi assentado, ok? E aqui, olha, nós vamos trabalhar com esse afastamento. Qual vai ser o afastamento considerado para o projeto? Nós vamos levar em consideração o afastamento em relação ao assentamento vertical dos tijolos, né? Então, nós vamos levar em consideração o afastamento de 1 milímetro. Então, vou colocar aqui, 0,001. Opa, perdão, preciso clicar, né? 0,001 metros, correspondente a 1 milímetro. Dou um ESC, seleciono aqui a cota e vou deletar a cota que nós não vamos precisar dela agora. E vou utilizar agora o atalho AL para o comando. Ele pediu para salvar, vou salvar o projeto. Então, vou utilizar aqui o comando AL, né, que é um atalho para o comando alinhar. Vou alinhar o meio desse tijolo com a face desse tijolo assentado. Ok, então sendo assim, nosso tijolo ele está com a sua modulação correta. Agora nós vamos lançar mão de um comando de matriz. Porém, antes de utilizar essa ferramenta de matrizes, né, eu vou utilizar aqui ó, o atalho RP para plano de referência e vou traçar um plano de referência aqui. Ó. Por que isso? Para a gente orientar os próximos elementos de matriz que nós vamos lançar. Né? Então, eu vou utilizar mais uma vez aqui ó, o atalho DI para dimensão inteligente, vou cotar esse plano de referência com essa face do tijolo, ok? Ó, e aí, o que eu vou fazer? Eu vou posicionar aqui a nossa cota inteligente, vou dar um ESC e vou selecionar o plano de referência. E vou determinar esse afastamento aqui sendo de 2 milímetros. Por que isso? Aqui no nosso projeto, nós vamos levar em consideração 2 milímetros de afastamento em relação ao assentamento de tijolo na horizontal, devido às irregularidades que existem no tijolo, bem como a própria norma do tijolo, né, ela, ela determina que esse afastamento do tijolo, o afastamento não, essas dimensões do tijolo, elas podem variar em torno de 1 milímetro. Bom, então sendo assim, né, essa nossa NBR, que é a NBR 8491, que é a norma de tijolo de solo-cimento, que são os requisitos, né, ela, ela vai determinar que durante o processo de fabricação dos tijolos, eles possam ter ali, né, essa dimensão com alteração de 1 milímetro para mais ou 1 milímetro para menos. Então, sendo assim, por conta dessa questão normativa e também por conta das questões da irregularidade do próprio tijolo, nós vamos levar em consideração, a critério de projeto, esse afastamento de 2 milímetros. Então, vou colocar aqui, ó, né, 0,02 correspondente a 2 milímetros. Vou dar um ESC, seleciono a cota, deleto. E aí agora o que nós vamos fazer? Lançar mão desse nosso comando de matriz. Então eu vou selecionar esses dois tijolos, vou utilizar aqui o atalho AR para o comando matriz. Pessoal, ó, uma outra possibilidade, tá, é vir aqui, ó, no painel de comandos, a gente tem aqui, ó, dentro da aba modificar, a gente tem esse botão aqui, ó, né, que é relacionado com esse comando de matriz, ok? Então vamos lá, né, o atalho AR, vamos lançar a mão aqui da nossa matriz. Para lançar a matriz, para posicionar os nossos elementos de matriz, eu vou utilizar essa referência, esse ponto de referência. Por quê? Porque é um ponto que existe na face
direita desse tijolo, né? Aqui nessa extremidade direita, eu tenho esse ponto. Então, é um ponto que eu vou utilizar de referência. Então, eu clico aqui nesse ponto inferior direito. E aí, no meu eixo de orientação, na interseção do meu eixo de orientação horizontal com o meu plano de referência que foi criado, eu lanço o nosso elemento de matriz. Ou seja, tanto esse tijolo quanto o tijolo superior, ambos vão estar afastados 2 milímetros na horizontal, né? E nós vamos respeitar também o afastamento de 1 milímetro na vertical. E agora, o nosso software ele nos pergunta, né, quantos elementos de matrizes nós queremos para essa nossa matriz. Então agora, pessoal, olha só, vou lançar a mão aqui, ó, da nossa boa e velha calculadora científica, tá bom? Então vou trazer ela para cá. E aí, como é que nós vamos descobrir quantos elementos de matrizes precisamos para lançar essa nossa alvenaria de tijolo de solo cimento? Bom, muito simples. Primeiro nós precisamos saber qual é o comprimento da nossa alvenaria. Então aqui eu vou optar por um comprimento de 3 metros. Então sendo assim, olha, a nossa alvenaria ela tem 3.000 milímetros. Os 3.000 milímetros, que é o comprimento total da parede, eu vou dividir pelo comprimento total de um tijolo nessa maior dimensão, que é a dimensão que nós estamos trabalhando a partir dessa modulação, ok? Então, esse tijolo, como nós já vimos nesse vídeo anterior, esse tijolo ele possui nessa maior dimensão 250 milímetros. Porém, nós também vamos considerar esse afastamento entre tijolos na horizontal, que corresponde ao valor de 2 milímetros. Então, nós vamos ter, para cada unidade de matriz, nós vamos ter 250 milímetros do tijolo mais 2 milímetros de afastamento. Sendo assim, olha, né, nós vamos dividir esses 3.000 por 252 milímetros, né? Tendo então um valor de 11,9. Sendo assim, eu vou arredondar, né? E eu vou utilizar 12 unidades de matrizes para que a minha parede ela possua o comprimento mais próximo possível dos 3 metros. Ok? Lembrando que o nosso comprimento ele vai somar nos 3 metros, ele também vai somar o comprimento de meio tijolo, que é por conta dessa característica da modulação, para que ocorra a amarração de maneira adequada, meio tijolo ele vai se acrescentar nesse nosso cálculo, ok? Ó, né? Que é exatamente essa metade do tijolo aqui que ela fica projetada para fora, né? No caso, digamos assim. Então, ó, feito o nosso cálculo, né? Ó, deu 11,9, então vou utilizar 12 unidades de matrizes. Então a gente vai vir aqui, ó, e utilizar 12 unidades de matrizes. Agora nós temos aqui a nossa alvenaria, né? Vamos aferir aqui o comprimento dela. Vou utilizar aqui um comando DI. Né? Vamos ver aqui, ó, ela ficou com... Aqui ela vai ficar bem próximo de 3, né? Mas eu quero saber aqui, ó, né? Ela ficou com 3,15, né? Que é basicamente isso, né? 3 metros do nosso cálculo, que foi considerado, mais a metade de um tijolo, basicamente. Bom, então agora, para a gente terminar a nossa parede, o que nós vamos fazer? Eu vou dar um ESC, vou utilizar aqui, ó, esse comando, novamente, que é o comando cujo atalho é RP, que é o plano de referência. Vou lançar um plano de referência aqui, ó, em cima dessas duas fiadas. E eu vou utilizar agora o comando dimensão inteligente. Por quê? Porque eu quero trazer esse plano de referência para um afastamento em relação a essa face do tijolo de 1 milímetro, para que eu possa posicionar então, né, a outra camada de assentamento de tijolos. Então eu seleciono aqui o plano de referência e determino aqui, ó, a minha cota inteligente com afastamento de 0,001 metro, que é correspondente a 1 milímetro. Bom, perfeito então. Deleto a cota, não vou mais precisar da minha cota inteligente. Percebam que o plano de referência está posicionado aqui de maneira adequada. Então agora o que nós vamos fazer? Esse plano de referência nós não vamos mais precisar dele, eu vou deletar. Vamos selecionar todas essas fiadas aqui de tijolos e novamente vamos lançar mão do nosso atalho AR, que é o atalho para elaboração de matriz. Então agora nós vamos selecionar esse ponto de referência aqui, ó, que é o ponto correspondente à face inferior dessas duas fiadas, porque eu quero trazer elas aqui para cima, olha, para eu elaborar a minha próxima
meu próximo direcionamento da minha matriz, né? Então eu posiciono aqui, ó, chegou no eixo, eu clico e agora o software ele vai nos perguntar a quantidade de elementos de matrizes, ok? Então mais uma vez, ó, trago aqui a calculadora, né, para nos auxiliar. Digamos que a nossa alvenaria ela vai ter 3 metros. Vou pegar o mesmo comprimento, né? Então 3.000 milímetros. Vou dividir agora não mais por 252. Agora eu vou dividir pelo o comprimento de dois tijolos sobrepostos mais o afastamento entre ambos esses tijolos. Então, ó, 70 milímetros de um tijolo, 70 milímetros correspondente à altura, obviamente, mais 70 milímetros do segundo tijolo e o nosso afastamento em relação a essas duas fiadas, fiadas inferior e fiada superior, ele é um afastamento de 1 milímetro. Então, sendo assim, 70 mais 70, 140, mais 1 milímetro, 141 milímetros. Então, vamos dividir para 141 milímetros. Então, isso corresponde a 21,27. Vou considerar 21 unidades de elementos de matrizes, ok, pessoal? Então, ó, vou determinar aqui 21 unidades de elementos de matrizes. Bom, e assim nós conseguimos lançar mão, então, dessa nossa alvenaria composta de tijolos de solo-cimento. Vou abrir aqui ó, a perspectiva em 3D, tá, pessoal? Para a gente poder visualizar aqui a parede. Bom, então assim ficou a nossa alvenaria. Vou tirar aqui da seleção. Bom, deixa eu mostrar aqui através de uma perspectiva frontal também, ó. É possível a gente perceber que o afastamento, né, ele ficou completamente equivalente, né, ou seja, para todas as fiadas o mesmo, o mesmo afastamento. Bom, pessoal, e uma outra observação aqui, ó, volto para a perspectiva de corte, tá ok? Deixa eu trazer essa perspectiva aqui, ó, essa perspectiva em 3D, deixa eu trazer ela para cá. Bom, e aí o que eu quero mostrar para vocês? Digamos que nós queremos agora utilizar, né, o outro tijolo, que é o tijolo cortado, para a gente fechar aqui, né, a amarração desse tijolo. Então eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou selecionar essa fiada, vou desagrupar todos os tijolos, ok? Porque aí eu consigo selecionar a dupla inicial, vou desagrupar novamente, né? Se eu quiser desagrupar todos eles de uma única vez, eu seleciono aqui e aí eu vou desagrupando os tijolos todos, né? Porém agora eu só quero trabalhar com esse tijolo aqui, ó. Eu quero mostrar para vocês o seguinte, ó. Eu vou pegar esse tijolo, vou dar um comando aqui, ó, Ctrl CO, perdão, que é de copiar, né? Vou copiar ele aqui, ó, pro lado. Dou um ESC. Com o tijolo selecionado, eu troco aqui, ó, coloco o meu tijolo genérico cortado. E aí, utilizo aqui, ó, o atalho DI, dimensão inteligente. E eu vou trazer, ó, esse tijolo. Deixa eu abaixar um pouco mais a cota, né, que ficou me atrapalhando. Seleciono o tijolo e vou trazer ele para o afastamento de 0,00. Ops, aqui é horizontal, então 2 milímetros. Dou um ESC. Deleto. Bom, e aí eu quero fechar, né, todos esses espaços aqui, né, para corrigir a minha modulação, né, e fazer o arremate da nossa alvenaria, né. Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui, ó, esse tijolo, vou utilizar o comando AR, que é o comando de matrizes, e aí eu pego como referência o tijolo de baixo, né? E eu pego aqui, ó, esse tijolo de baixo, eu pego ele como referência e trago o meu elemento de matriz para cá, pessoal, ó. Bom, e aí o software vai perguntar quantos elementos de matrizes eu quero lançar mão. Bom, pessoal, eu vou colocar aqui, ó, né, 21 elementos de matrizes, dou um Enter, que foi o número que nós utilizamos anteriormente, correto? Nós utilizamos 21 elementos de matrizes para compor a nossa parede em relação aos elementos de matriz vertical, né? Que é para que a alvenaria ela possa ter a altura de acordo com a altura de projeto. Então,
Novamente aqui na perspectiva 3D, a gente pode visualizar que a nossa parede ela ficou posicionada de maneira adequada, né? Então, essa é uma segunda forma, pessoal, de lançar uma alvenaria de tijolo de solo a cimento, além dessa anterior que eu mostrei, né, no vídeo passado. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Um abraço e até breve.